No ar, mais um Sim de Luta TV, o noticiário semanal dos químicos de São Paulo, que pode ser conferido no Facebook e no YouTube do sindicato. Toda semana, informações atualizadas sobre a categoria e um resumo das principais notícias do país. Finalmente, depois de muita pressão, o Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual na reunião realizada semana passada. Com isso, a taxa anual de juros baixou para 13,25. O juro ainda continua muito alto e o ajuste é insuficiente para alavancar as atividades produtivas. Mas, pelo menos, é um sinal de que o Banco Central pode mudar sua postura. Nós temos um vídeo da nossa assessora econômica Marilene Teixeira que vamos assistir agora. Pois é, Hélio, o Banco Central reduziu as taxas de juros de 13,75 ao ano para 13,25. É uma redução de 0,5%. É uma redução pequena, muito pequena, considerando que as taxas reais de juros no Brasil hoje são as maiores do mundo, né? Nós estamos com uma inflação que não alcança 3,5% ao ano. Então, se você descontar a inflação, a taxa real ela fica em torno de 9% a 10% ao ano, que é muito alto, né? Bom, mas me parece que a equipe do Banco Central, né, o Conselho do Banco Central caiu em si e decidiu, a partir então dessa última reunião, ir progressivamente reduzindo as taxas de juros. Inclusive, no próprio relatório da reunião, indicam que na próxima reunião, que vai acontecer daqui a 45 dias, porque esse conselho reúne a cada 45 dias, vão seguir na redução da taxa de juros. Por que isso nos interessa? Por que é importante discutir juros? Porque isso tem um impacto enorme sobre a vida de todas as pessoas, né? Das famílias, da classe trabalhadora, porque os bancos, quando eles decidem pelas suas taxas de juros, por exemplo, sobre cheque especial, cartão de crédito, financiamento, eles têm como referência a taxa básica, que é essa taxa Selic, que é definida pelo Banco Central. Então, quando a taxa básica começa a reduzir, isso também tem um impacto nas taxas de juros que os bancos cobram, né? É inadmissível que hoje as pessoas paguem entre 300% de juros ao ano por cheque especial, por cartão de crédito, para obter financiamento. Então tem um impacto muito positivo quando as taxas caem, né, para as pessoas, para o crédito, porque reduz o endividamento das pessoas, e também tem um impacto muito importante para as empresas, porque as empresas necessitam de crédito para investir nas suas atividades econômicas, suas atividades produtivas. Então as empresas não pegam crédito com os bancos quando os juros estão muito altos, porque elas consideram que o que elas vão ganhar, o lucro que elas vão obter da operação, vai ser menor do que as taxas de juros que elas vão precisar pagar. Então todo mundo, toda a sociedade, de certa forma, é beneficiada quando as taxas de juros caem. É isso, o país tem mais de 70 milhões de inadimplentes, muitos deles trabalhadores que se enrolaram no cartão de crédito ou no cheque especial, que cobram juros abusivos. Só os bancos ganham com os juros altos. Para a indústria, o varejo e principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras, o juro tão alto não é bom. Por isso, a CUT e os movimentos sociais continuam mobilizados pelas reduções dos juros. O mês de agosto é o mês da conscientização e combate à violência contra a mulher, conhecido como Agosto Lilás. Essa campanha foi criada em alusão à Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006.
Agosto também é o mês da Marcha das Margaridas. Na próxima semana, dia 15 e dia 16, acontece em Brasília a 7ª edição da marcha e eu estarei lá junto com as nossas dirigentes mulheres do sindicato. Margarida Maria Alves, que dá nome à Marcha das Margaridas, foi uma líder sindical que foi morta pelos latifundiários. Ela presidiu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais por mais de 12 anos. A marcha deste ano é a primeira presencial após a pandemia e pretende reunir mais de 100 mil mulheres em Brasília. O governo do estado de São Paulo está propondo substituir os livros didáticos do MEC por conteúdos digitais. O governador Tarcísio de Freitas ignora a profunda desigualdade digital que existe e não conversa com os especialistas sobre o assunto. A decisão irresponsável foi tomada sem orientação e sem consulta aos estudantes. E depois de muita pressão, o governo anunciou que irá imprimir os conteúdos digitais para caso dos alunos preferirem material impresso. As apostilas serão baseadas no conteúdo digital já em uso nas escolas. Lembrando que a Secretaria de Educação de São Paulo está nas mãos de Renato Feder, que é um empresário da área de tecnologia. O Ministério Público de São Paulo já investiga o caso para apurar se não há conflitos de interesse. É a primeira vez que o estado de São Paulo fica fora do Programa Nacional de Livros Didáticos. Voltamos agora com uma notícia de política. Neste final de semana, durante o congresso do Diretório Paulistano do PT, o partido formalizou o apoio à pré-candidatura do deputado federal Guilherme Boulos, que é do PSOL, para a Prefeitura de São Paulo na eleição municipal do ano que vem. A decisão é inédita. Pela primeira vez, o partido do presidente Lula não terá um candidato próprio no comando da cidade. Boulos informou que o vice ou a vice será do PT. Nós vamos para um breve intervalo e eu volto logo. Vamos agora falar de campanha salarial do setor químico. Na última semana, fizemos uma reunião com a direção do sindicato para definir a pré-pauta de reivindicação. E em breve, os trabalhadores do setor químico serão chamados para votar a pauta. Este ano, nós negociamos todas as cláusulas da convenção coletiva, as sociais e as econômicas. Vamos sugerir alguns ajustes em cláusulas sociais e, com certeza, vamos à luta para garantir um reajuste acima da inflação. Fique atento às redes sociais do sindicato e aos informes sobre as assembleias. Hoje, quem comenta uma das cláusulas da convenção coletiva é a nossa advogada Evelise Della Nina. Ela explica a cláusula do convênio médico que está presente tanto na convenção dos químicos como também dos farmacêuticos. Vamos assistir. Olá, Hélio, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho de mais uma cláusula importante que nós temos nas convenções coletivas, tanto na convenção coletiva da categoria química, como na convenção coletiva da categoria farmacêutica. É a cláusula denominada convênios médicos e odontológicos. Apesar das cláusulas não trazerem a obrigação da empresa fornecer o plano de saúde, caso a empresa venha a fornecer, a cláusula traz algumas obrigações, e aí é sobre essas obrigações que eu quero falar. A primeira delas diz respeito ao afastamento do trabalhador em razão de doença. Caso o trabalhador se afaste durante o contrato de trabalho e passe a receber o benefício do INSS,
A cláusula garante que esse trabalhador tem direito a permanecer no plano de saúde por 36 meses. Agora, se esse afastamento for em razão de acidente de trabalho, a empresa é obrigada a manter o trabalhador ou a trabalhadora até a aposentadoria definitiva, junto ao INSS. E também tem uma outra questão nessa cláusula que é bem importante, diz respeito à demissão. Aquele trabalhador demitido sem justa causa, que no ato da demissão ele ou seu dependente esteja utilizando o convênio para um tratamento médico, a cláusula garante que a empresa deverá manter esse trabalhador por até 90 dias no plano de saúde. E esses 90 dias, eles só contam a partir do término do aviso prévio, seja o aviso prévio trabalhado ou indenizado. É muito importante essa informação, Hélio, porque no dia a dia nós nos deparamos com muitos trabalhadores e trabalhadoras que não têm conhecimento desse direito, principalmente o direito à prorrogação do convênio médico em caso de ele ou o dependente estar em tratamento médico. Então a gente gostaria de trazer isso para que todos fiquem atentos. Bom, hoje era esse o meu recado e a gente se vê numa próxima. Até, Hélio. Gostaria de agradecer a participação da nossa advogada, doutora Evelise, e nós voltamos no próximo Sim de Luta TV.